Salve galera, tudo bem com vocês? Fazendo esse vídeo para uma situação que vem me preocupando, que aconteceu já 2 vezes aqui na minha cidade, Itajaí, Santa Catarina, mas eu tenho certeza que isso acontece também no Brasil inteiro, que é a questão de reivindicações de trabalhadores nas suas empresas, nos seus locais de trabalho, o envolvimento com sindicatos e de pessoas que teoricamente estão tentando ajudar, mas pelo visto mais estão atrapalhando do que ajudando. Então vem comigo nesse vídeo, mas antes curte e compartilha, bora fazer ele chegar ao maior número de pessoas possível, porque é uma informação útil, importante, que a gente precisa divulgar. Bom, essa semana aqui no meu município, uma empresa de pescados, que a galera faz aqueles enlatados de pescados, uma das maiores do mundo, inclusive, muito conhecida aqui como GDC, e pelo que eu entendi, recentemente foi comprada, não sei qual a relação ali entre as empresas, por uma empresa espanhola, na Alterra. E essa empresa está no meio de uma polêmica porque os funcionários resolveram fazer uma paralisação, literalmente entrar em greve, porque ao que dá a entender foi retirado deles a insalubridade. Uma empresa que trabalha com manipulação de pescados, com certeza deve ter ambiente insalubre ali. Parece que a empresa está cortando isso dos seus funcionários. Qual é o grande problema, galera? Fizeram essa paralisação, pelo que eu entendi pela reportagem, sem o embasamento do seu sindicato. E aqui que está morando o grande perigo. E eu vou trazer uma conexão dessa situação com uma outra acontecida também aqui no meu município no mês passado, onde dessa vez os trabalhadores, os motoristas e cobradores de uma empresa de ônibus aqui da minha cidade também resolveram fazer uma paralisação porque não estavam recebendo seus salários. Qual é a conexão dessas duas situações? Porque lá também não tinha o amparo do sindicato. E uma outra conexão que me chamou a atenção e que eu preciso trazer nesse vídeo, a relação que nessas duas situações, um vereador aqui da cidade, que é o Osmar Teixeira, esteve envolvido. Lá na relação dos trabalhadores da empresa de ônibus, ele foi, pelo que eu entendi, como vereador. E agora, na situação da empresa de pescados, ele estava como comunicador, porque ele também é radialista, trabalha numa empresa de comunicação aqui da cidade. A questão é, galera, em ambas as situações, entre as palavras do vereador, existiram críticas ao sindicato, como se os trabalhadores estavam fazendo aquilo por conta própria porque o sindicato não estava sendo eficiente. E tá bom, crítica válida, eu não tô aqui para defender sindicato, muito pelo contrário, eu tô aqui para defender trabalhador. Isso precisa ficar bem claro para vocês. Mas a gente precisa entender que a luta sindical ela é histórica no mundo e no nosso país e ela precisa sim ser considerada. Os trabalhadores têm total direito constitucional a fazer greve, fazer paralisação. Eu já fiz um monte na minha carreira, mas esse direito ele é resguardado quando a gente segue alguns ritos, algumas regras desenvolvidas para que nós possamos, enquanto trabalhadores, reivindicarmos os nossos direitos sem corrermos os riscos de sermos demitidos, de perder alguma coisa no ambiente de trabalho. E é por isso que a gente precisa seguir essas regras. O órgão representativo do trabalhador é o sindicato. E aqui vai uma frase muito importante, galera. O sindicato somos todos nós. É isso que o povo parece que não entende. Existe uma palavra muito importante, gente. Estatuto. Você, enquanto trabalhador, conhece o estatuto do teu sindicato? O que você precisa entender é que se você tem uma negociação salarial todo ano, se você tem suas férias garantidas, se você tem direitos garantidos, auxílio maternidade, 13º, tudo isso, galera, é fruto de luta sindical de trabalhador. E é isso que a gente precisa defender. Os trabalhadores aqui da empresa de pescados da minha cidade, eles estão tendo um direito deles sendo retirado? Eles precisam lutar. E tá super certo, precisa reivindicar, precisa lutar, mas da maneira correta. Os trabalhadores lá do ônibus tinham seus salários atrasados, precisavam lutar e reivindicar, mas da maneira correta. E aí o que me chama a atenção é a presença do vereador Osmar Teixeira nessas duas situações. Pelo indicativo, tanto numa reportagem quanto numa publicação, enfim, desses dois casos, ficou nítido que o vereador esteve presente nas discussões, esteve presente, não sei se em negociações, mas existiu ali uma orientação. Ele é um cara popular na cidade, é um cara que a galera procura quando precisa de ajuda, e eu posso tecer uma ideia de que talvez tenham chamado ele para ajudar. E esse é o problema que eu preciso falar nesse vídeo, galera. O Osmar, que inclusive eu já falei em vídeos anteriores, conheço de longa data. Quando eu fiz greve há anos atrás como professor estadual, o Osmar era um aluno de escola que fazia greve com a gente. Por que eu tô lembrando isso? Porque com certeza, minimamente ele deve conhecer de leis. E aqui eu falo direto para ti, Osmar. Você tem um gabinete, nesse gabinete deve ter assessoria jurídica, administrativa de vários tipos para dar orientação para essas pessoas que te procuram. Você esteve lá com os trabalhadores da GDC, na Alterra, enfim, não sei o nome da empresa, antes dessa paralisação, dessa manifestação, eu acredito que você ou poderia ou deveria ter orientado eles em como agir da maneira mais adequada. Assim como os motoristas de ônibus na paralisação do mês passado. Porque lá, galera, tiveram sorte. Pelo que eu lembro, pelo que eu li, não houve demissão, conseguiram resolver o problema e que bom que deu tudo certo. Mas dessa vez, aqui na empresa de pescados, pelas informações que eu tenho captado, teve gente demitida que acreditaram numa tentativa justa de paralisação, de reivindicação de direitos e de repente estão sendo colocadas na rua. E aí a gente pode pensar, tá, mas é ilegal? Calma. Para existir uma paralisação que nós temos direito, ela precisa ser resguardada por ritos legais que a gente tem que levar em consideração. O principal deles, que ela tem que ser encabeçada via sindicato, que é o órgão que representa o trabalhador. Precisa ter uma assembleia que defina isso, precisa ter negociação com o patrão antes da greve, precisa ter um aviso anterior de greve, porque eu sempre digo, galera, a greve é a última da última consequência de uma negociação que não está dando certo. É para isso que a gente tem sindicato. Por que você dizer para mim, o presidente do sindicato não fez nada? Mas por que o presidente do sindicato está lá? Ele foi eleito?
E aí eu digo, trabalhadores que fizeram a paralisação, se estão vendo esse vídeo, escutem, vocês se organizaram de uma forma linda. Pelo que eu vi na reportagem, mais de 200 trabalhadores paralisados. Esses 200 trabalhadores podem e devem cobrar do seu sindicato. E aí eu pergunto, são filiados? Se não são, o sindicato precisa ter filiados para que tenha o amparo, seja financeiro, seja jurídico, para defender a luta do trabalhador. Então existe um problema lá no meu trabalho, quem que me representa? Qual é o meu sindicato? Ah, mas não tem sindicato. Isso é uma exceção à regra, mas se não tiver, tem o Ministério Público do Trabalho. Você precisa ir nas instâncias que vai te resguardar juridicamente e vai garantir o teu trabalho ao mesmo tempo que você pode sim reivindicar os teus direitos. Se a direção sindical não te representa, existe o estatuto. Lembra que eu falei dentro desse estatuto? Com certeza, vai lá no sindicato, pega o estatuto e lê. Você vai perceber que você pode, enquanto categoria, os próprios trabalhadores chamarem a assembleia, pode destituir presidência, pode entrar com processo, pode fazer denúncia no Ministério Público do Trabalho, eleger nova diretoria, o que for. Mas é via sindicato que você precisa reivindicar seus direitos. Qualquer profissão que você tenha, busque os seus direitos através de um sindicato presente e forte. É a partir dali que a gente vai ter nossos direitos resguardados. E para o vereador Osmar Teixeira, eu lanço aqui a seguinte provocação. Quero que esteja assistindo esse meu vídeo e espero uma resposta. Porque das duas uma, Osmar, te conheço há bastante tempo e tenho liberdade para falar a respeito contigo sobre isso. Ou a atuação foi leviana, ou a atuação foi ingenuidade. Você conhece lei trabalhista e você conversou com esses trabalhadores com antecedência. O caminho a ser indicado, a orientação a ser dada era: vocês precisam reivindicar do sindicato um posicionamento que os defenda. Jamais esses trabalhadores deveriam ter ido para uma frente de fábrica ou para uma paralisação sem o respaldo legal. Espero profundamente que o trabalho de um vereador seja abraçar sim a sua população, mas fazer as orientações adequadas. Qual seria o intuito de fazer algo de forma leviana? Eu não sei. Nessas duas situações existiu reportagem, existiu toda uma divulgação a respeito. Lá na questão dos trabalhadores de ônibus, se saiu com uma imagem de que o vereador teria ajudado e conseguido sucesso na reivindicação deles. Como, repito, por sorte ninguém foi demitido lá na época, mas dessa vez parece que deu ruim. E inclusive eu vi um afastamento do vereador dessa situação desde o dia da paralisação. A próxima vez que um trabalhador te procurar, vereador, deixa de atacar os sindicatos e começa a perceber que o sindicato é um órgão necessário, fruto de luta para representar o trabalhador. Não estou defendendo nenhum presidente sindical aqui. Repito, se o cara é corrupto, se o cara não está fazendo nada, ele não pode estar à frente de um sindicato. E para isso, existe assembleia, destituição, eleição, Ministério Público do Trabalho, tudo. Mas a gente precisa defender o órgão trabalhista que nos representa. Fico alerta, trabalhadores aqui da minha cidade e do Brasil como um todo. Reivindiquem seus direitos, mas busquem da maneira correta para estarem resguardados, seja socialmente, juridicamente, politicamente, dentro do ambiente de trabalho de vocês. Esse é o recado que eu queria passar. Aquele abraço, até o próximo vídeo.